Bem, gente, dita a importância, né, do livro do Décio Pinhatari em si, a importância dele, né, vamos, ver aos pouquinhos aqui, o que é que ele vai dizer nos capítulos que eu pedi que vocês lessem. Eu vou compartilhar aqui a janela para botar o texto do Décio na tela, né? Ah, vamos lá. Tá aqui. Espero que todos estejam vendo, que esteja boa visualização para vocês. Ah, deixa eu fazer uns ajustes aqui. Ah, bom, então o livro é este aqui, né? Ah, deixa eu botar aqui a chamada dele, né? O título, né? Para fixar bem o que é comunicação poética, Décio Pinhatari. Como eu disse, a primeira edição é dos anos 70. Foi editado pela Cortês de Moraes. Eu não, aqui não informa qual é o ano da primeira edição, mas é meados da década de 70. E essa edição aqui que a gente vai ver é uma edição do Ateliê Editorial, uma edição de 2005. É um livro que teve várias edições, né, até hoje. Então, diz lá o nosso Décio Pinhatari nesse capítulo inicial, que é a linguagem poética. Ele começa com uma afirmação que pode ser surpreendente, mas que não é vindo de alguém que trabalha, como eu disse, a semiótica, né? Que é quem trabalha a semiótica trabalha sempre a intersemiótica, que é o diálogo possível entre as diversas linguagens, entre os diversos códigos das diversas linguagens existentes na atividade humana. A afirmação surpreendente do Décio de início é essa aqui, né? A poesia parece estar mais do lado da música e das artes plásticas e visuais, né? Do que da literatura. Por que é surpreendente? Porque a ideia de que a poesia é um compartimento, digamos assim, da literatura, né, ou um gênero, uh, não é bem vista nessa visão semiótica do Décio Pinhatari. Né? Uh, um semioticista como ele, né, defende a ideia de que a poesia ela se afasta da literatura, ela está mais próxima da música e ela está mais próxima das artes plásticas e visuais. E ele vai fundamentar de início essa afirmação com o Ezra Pound, que é um poeta importantíssimo, um modernista, né? Um poeta ítalo-americano, grande poeta, grande tradutor e grande pensador da questão poética. O Ezra Pound acha que ela não pertence à literatura. E Paulo Prado, que é um pensador brasileiro do começo do século XX, que foi importante para a Semana de Arte Moderna, o Paulo Prado vai mais longe, diz o Décio. Declara que a literatura e a filosofia são as duas maiores inimigas da poesia. Olha, para além do que pode haver de verdade aqui, né, é bom alertar vocês, né, para alguma coisa importante aqui. Ainda nos anos 70, talvez ao longo de toda a carreira, os intelectuais que formavam o núcleo da poesia concreta, do qual eu já falei, que o Décio era um deles, eles tinham, né, uma postura assim, muito provocativa, né, que funcionava como um belo estopim para discussões, muitas vezes acaloradas, né, no interior do pensamento da cultura brasileira. Então, essa verve, digamos assim, meio polêmica, é típica do Décio, né? Talvez ele seja o mais
polemista dos três, né? E aí, quando ele faz uma afirmação como essa, né? A literatura e a filosofia, se baseando no Paulo Prado, talvez sejam as maiores inimigas da poesia. Vamos tentar examinar isso um pouquinho de perto. De fato, a poesia é um corpo estranho nas artes da palavra. É a menos consumida de todas as artes, embora pareça ser a mais praticada, muitas vezes às escondidas. Isso é uma verdade, né? Porque se tem aquela ideia de que todo mundo, de alguma maneira, escreve poesia, também é verdade, né? Mas escreve aquela poesia inicial, a poesia de quem está aprendendo, de repente, a expressar seus sentimentos, a poesia de quem está aprendendo a, enfim, a preencher um determinado vazio em sua vida e que se expressa livremente pelo que se pensa ser um discurso poético. Não é dessa poesia confidencial que Décio está falando. Tá? Aliás, já chamei atenção para isso no curso, nós não tratamos aqui exatamente de poesia confidencial. Né? Nós tratamos de poesia no nível de uma arte de linguagem verbal. Mas vamos lá. O Décio continua: uma das maiores raridades do mundo é o poeta que consegue viver só de sua arte. Há 2000 anos, no mundo antigo, portanto, o poeta latino Ovídio dizia que as folhas de louro com as quais se faziam coroas para poetas e heróis só serviam mesmo para temperar o assado. E como poderia ser diferente? A questão aqui que começa a apontar é como é que a sociedade remunera o trabalho de um poeta? Como encontrar um modo de remunerar o trabalho e o ofício de um poeta? Hilke, grande poeta modernista alemão, ficou 13 anos sem fazer um único poema. Valéry, grande poeta modernista, simbolista modernista francês, 25 anos. Outros consumiram boa parte da vida escrevendo uma obra sem exclusão de outras, ou seja, escrevendo várias obras ao mesmo tempo. Dante, o autor da Divina Comédia, levou 20 anos para a Divina Comédia. Joyce, romancista irlandês, né, cujo principal romance, cujo livro mais conhecido está fazendo este ano 100 anos, que é o Ulisses, né? O James Joyce, levou 17 para a Proesia, que é um texto híbrido entre prosa e poesia, do Finnegans Wake. Pound, que ele já citou antes, levou 40 anos escrevendo os seus cantos. Goethe, grande poeta clássico romântico alemão, né, do final do século XVIII e começo do século XIX, levou 55 anos para escrever o Fausto. Mallarmé, um nome fundamental da poesia, da transição do simbolismo para a poesia moderna na França, levou 30 para o Lance de Dados, que é o seu poema mais célebre. Ou seja, esses poetas levaram todo esse tempo para escrever essas obras, mas sem que se dedicassem necessariamente exclusivamente a elas. Né? E aí o livro do Décio vai dizer, né, vai mostrar aqui a sua face de livro para quem pretende escrever poesia, como eu já disse anteriormente. Né? Não é porque houve um Pelé que você vai deixar de jogar futebol. Não é porque há uma Gal que você vai deixar de cantar. Ou seja, se você ficar tomando, se você que está pretendendo começar a escrever, tomar esses parâmetros altíssimos para tentar se comparar, você vai parar. Né?
Se você vai se comparar com o Pelé, que foi o maior jogador de futebol do mundo, né? Você não vai levar adiante. Então, você tem que parar com essa comparação e aprender as coisas por conta própria. O poeta é aquele artista que não está no gibi. Típica gíria dos anos 70, que o Décio vai se valer muito, né? E é aquele que ajuda a fundar culturas inteiras. Isso nós já chamamos a atenção nas aulas da nossa disciplina, né? Não dá para entender a cultura portuguesa sem Camões, a inglesa sem Shakespeare, a italiana sem Dante, a alemã sem Goethe, a grega sem Homero, a irlandesa sem Joyce. Ok, gente? Quer dizer, embora possa até parecer, pela dificuldade de remunerar o trabalho poético, que os poetas não têm importância na sociedade, não têm maior visibilidade, não têm utilidade, digamos assim, são os grandes poetas que fundam as culturas, são os grandes poetas que fundam as línguas, que a cultura e a língua elas são umbilicalmente ligados. Então, não dá para pensar a cultura portuguesa e a língua portuguesa sem Camões. E os demais exemplos todos aí trazidos pelo Décio. Poesia é a arte do anticonsumo. Poesia é a arte do anticonsumo. No mundo atualmente tão guiado pelo consumo, né, que às vezes parece que só o consumo dá sentido às coisas, você consumir, você ter condições de consumir, a poesia, definida como a arte do anticonsumo, e eu concordo integralmente com o que disse Décio Pinatari, nos leva a pensar. Como é que é isso? Prossegue o Décio. A palavra poeta vem do grego poietes, aquele que faz. Faz o quê? Faz linguagem. E aqui está a fonte principal do mistério. O signo verbal forma um sistema dominante de comunicação. Quer dizer, todo mundo transa. Transa aqui está no sentido que era empregado nos anos 70. Tá? Transa hoje tem uma conotação sexual. Você dizer que todo mundo transa significa dizer que todo mundo tem relação sexual, o que não é mentira, né? Mas não é nesse sentido aqui que ele está falando. Né? Todo mundo transa. Transa era muito usado como uma gíria que surge nos anos 70, no sentido próprio da palavra transar mesmo, que é negociar, transacionar. Tá? Os mais diversos tipos de negócios, as mais diversas trocas. Né? Todo mundo transa, todo mundo usa, todo mundo trabalha com o signo verbal. O falado, principalmente. Pois só uns 10% das línguas existentes possuem código escrito. E é aí que está. O poeta não trabalha com o signo. O poeta trabalha o signo verbal. Ou seja, na linguagem cotidiana, a gente trabalha com o signo verbal. A gente se usa, a gente lança a mão das palavras, a gente lança a mão do signo verbal. Você já tem a noção de signo a essa altura, não é isso? Signo formado por um significante, um significado, um significante, a camada material, o significado, a imagem acústica, né? O conceito, né? A imagem acústica que aquele significante transmite, etc. Tá? Todo mundo trabalha com isso para poder se entender. E aí é que faz a distinção Décio. O poeta trabalha isso. O poeta não trabalha com o signo, o poeta trabalha o signo. Aí vai nos contar uma historinha célebre para quem estuda literatura. O grande pintor impressionista Degas, Edgar Degas, né,
Vivia querendo fazer um poema sem conseguir. Um dia chegou-se para o seu amigo Mallarmé, grande poeta francês, simbolista, já falei dele aqui, da passagem do simbolismo para a poesia moderna, e disse: Stéphane era o nome primeiro do Mallarmé, ideias maravilhosas não me faltam, mas eu não consigo fazer um poema. Respondeu o mestre: meu caro Edgar, poemas não se fazem com ideias, mas com palavras. O poeta faz linguagem para generalizar e regenerar sentimentos, diz Charles Peirce, que é um pensador a qual o Décio também recorre bastante. Uma adivinha, Mallarmé falava de uma flor que está ausente de todos os buquês. Existe uma flor, dizia o Mallarmé, está ausente de todos os buquês. Ora, se os buquês são formados de flor, como é que pode haver uma flor que está ausente de todos eles? Que flor é esta? Perguntava Mallarmé. Charles Morris, que é um semioticista norte-americano, ou inglês, não é norte-americano, faz uma esclarecedora distinção entre os signos. Diz ele que há signos para e signos de. Um signo para conduz a alguma coisa, a uma ação, a um objetivo transverbal ou extraverbal que está fora dele. É o signo da prosa, moeda corrente que usamos automaticamente todos os dias. Por exemplo, se eu digo, eu estou com vontade de tomar um café, né? Todo mundo entende que eu, do jeito, né, estou falando isso, o que eu acabei de dizer, né? Estou com vontade de tomar um café, para expressar a minha vontade de tomar um café. Né? Ou seja, um determinado desejo que eu quero materializar, que eu não estou materializando aqui agora, na medida em que eu não estou tomando café, né? Na medida que eu expresso esse desejo, tá? Eu expresso como? Através do signo verbal. Eu falo desse meu desejo interior, né? Usando o signo verbal. Né? Ninguém fica prestando atenção no sentido de se eu estou fazendo uma frase com um signo bem trabalhado ou não. Não, eu estou falando uma coisa que eu preciso comunicar que todo mundo entende. Ou seja, a linguagem cotidiana. Eu estou com vontade de tomar um café. Se tiver alguém aqui, se houvesse alguém aqui que pudesse me atender a esse desejo, poderia dizer para mim: não se preocupe, eu vou pegar um café para você. Eu ia dizer: muito obrigado. Para fazer isso, nós estaríamos trabalhando com o signo verbal. Ok? Ou seja, eu não estou querendo trabalhar o signo em si, eu quero que o signo expresse aquilo que eu preciso dizer. Há um objetivo aí que é transverbal, que é extraverbal, que está fora do signo em si. Esse é o signo da prosa, moeda corrente, que usamos automaticamente todos os dias. Automaticamente por quê? Porque eu não vou pensar assim, como é que eu vou dizer bonito? Eu tenho necessidade de tomar um café, a depender do ambiente que a gente esteja, né? A gente até presta uma atenção. Me traz o café aí. Por favor, poderia me servir um café? Ou seja, mas aí é um mero detalhe de circunstância para a gente se fazer entender naquilo que a gente deseja. Quando você foge desse automatismo, voltando para o Décio, quando você começa a ver, sentir, ouvir, pesar, apalpar as palavras, então as palavras começam a se transformar em signos de. Ou seja, elas deixam de ser signo para, que aponta para alguma coisa fora dele, e passa a se transformar em signo de. Fazendo um trocadilho, o signo de
para em si mesmo. É signo de alguma coisa. Quer ser essa coisa, sem poder sê-lo. Ele tende a ser um ícone, uma figura. Ícone é figura, ok, gente? É o signo da poesia. Você vai ver mais adiante que o signo para, o signo da prosa, o signo cotidiano, é um signo por contiguidade. Contiguidade quer dizer proximidade. Enquanto o signo de é um signo por similaridade, porque ele tende a ser uma figura. Essa figura busca uma semelhança com aquilo que ela representa. Nós vamos ter a oportunidade de ver isso com mais detalhe. Para o poeta, prossegue o Décio, mergulhar na vida e mergulhar na linguagem é quase a mesma coisa. Ele vive o conflito signo versus coisa. Isto é, sente o sabor, que a palavra amor não é o amor, e não se conforma. De novo, ele vive o conflito signo versus coisa. Sabe, isto é, sente o sabor, que a palavra amor não é o amor, e não se conforma. Essa passagem aqui, sabe, isto é, sente o sabor, vou me deter um pouquinho nela porque é muito interessante. Saber e sabor têm a mesma origem. A gente perde essa origem no português do Brasil. Mas no português de Portugal, por exemplo, não. Ah, é comum você encontrar um português e se ele comeu alguma coisa que não o agradou, ele diz assim: isto não me sabe bem, isto não me soube bem. De início, essa expressão é estranha para nós, em português do Brasil. Isto não me soube bem, ou, caso ele tenha gostado muito da comida, ele diz assim: isto me soube muito bem. Ah, isto me sabe bem. Ou seja, o sabor disso me agrada. Né? Ou seja, para o português de Portugal, por razões históricas diferentes da maneira como evoluiu o português do Brasil, né? Saber e sabor conservam esta proximidade que nós do Brasil perdemos. Tá? Então, saber é sentir o sabor. O poeta sabe que a palavra amor não é o amor e não se conforma. Agora o Décio dá a resposta para a adivinha lá do Mallarmé. A flor que está ausente de todos os buquês é a palavra flor. Observem, a palavra flor é um signo. Tá? Ah, a maneira como o Mallarmé propõe a adivinha dele, qual é a palavra que está, qual é a flor que está ausente de todos os buquês, essa flor ser a palavra flor aí no caso está como um signo de. A palavra flor aí está como uma flor que está ausente de todo e qualquer buquê. O poema é um ser de linguagem, prossegue o Décio. O poeta faz linguagem fazendo o poema. Está sempre criando e recriando a linguagem. Vale dizer, está sempre criando o mundo. Para ele, a linguagem é um ser vivo. O poeta é radical, do latim radix, radices, raiz.
Quando a gente diz que uma coisa, que o fulano é radical, significa que vai à raiz da coisa, tá? O poeta é radical, ele trabalha as raízes da linguagem, ou seja, ele vai ali onde a linguagem começa, onde a palavra começa a fazer sentido, na raiz. Com isso, o mundo da linguagem e a linguagem do mundo ganham troncos, ramos, flores e frutos. É por isso que um poema parece falar de tudo e de nada, ao mesmo tempo. É por isso que um bom poema, e aqui é importante chamar atenção para isso, estamos falando aqui de bons poemas, por isso que um bom poema não se esgota. Ele cria modelos de sensibilidade. É por isso que um poema, sendo um ser concreto de linguagem, parece o mais abstrato dos seres. É por isso que um poema é criação pura, por mais impura que seja. É como uma pessoa ou como a vida. Por melhor que você a explique, a explicação nunca pode substituí-la. É como uma pessoa que diz sempre que quer ser compreendida, mas o que ela quer mesmo é ser amada. O linguista Chomsky, que vocês, a essa altura do curso, já devem conhecer, ter ouvido falar, o Chomsky distingue dois níveis no fato linguístico: o nível de competência e o nível de desempenho. O nível de competência refere-se ao nível de domínio técnico da linguagem. Aos 3 anos de idade, uma criança já domina as estruturas básicas de seu idioma materno. O nível de desempenho é aquele em que o falante cria em cima do nível de competência. Ou seja, o nível de desempenho pressupõe que você já tenha o seu nível de competência satisfatório, né? Que você já domine a sua linguagem. Só a partir desse domínio básico da competência é que você pode chegar ao nível de desempenho, criar em cima da competência. Repetindo aqui, o nível de desempenho é aquele em que o falante cria em cima do nível de competência. É claro que esses níveis não são separados. A criança aprende criando. Todos nós criamos, mas a deseducação que recebemos nos orienta no sentido da descriação, no sentido de permanecermos apenas ao nível de competência. Essa é uma afirmação da maior seriedade que contém em si uma acusação da maior verdade. Tá? Nós somos treinados pela nossa deseducação a ficar apenas no nível da competência linguística, não do desempenho. E quando você vai para o nível do desempenho, você vai se tornando um escritor, você pode vir se tornar um poeta, e isso não é lá muito bem-vindo numa sociedade como a nossa, direcionada para outros valores. Como, repito, este livro do Décio é um livro para quem quer aprender alguma coisa sobre o mundo da poesia e praticar a poesia, é que ele vai dizer isso aqui agora. Estamos dando a você aquilo que é fundamental para a competência poética, mas abrindo para o desempenho criativo, que é tarefa sua. Ou seja, aqui você vai, diz o Décio, né? E de certa maneira, que a gente aprende a competência, quer dizer, aquele nível de ter um certo domínio, como é que se faz a linguagem poética. Se você quer ser poeta, é importante que você domine essa competência para você partir para o desempenho e, a partir da sua competência, você criar a sua poesia.
Muita inibição ao nível do desempenho é provocada pela insegurança ao nível da competência. É nisto que se apoia a censura, de fora e de dentro, a autocensura, para impedir que você crie. Vamos reabrir ambas as válvulas, diz o Décio ao final desse primeiro capítulo, e a gente vai partir para o capítulo seguinte.